Há exato 10 anos atrás, eu tomei uma decisão muito corajosa e muito arriscada na minha vida, que foi arriscar tudo para ser autônomo. Hoje, talvez, o nome de ser autônomo e o peso afetivo que tem sobre ele é um peso positivo. Afinal, quantos canais você vê no YouTube aí de finanças que motivam a galera a justamente abrir o seu próprio negócio? Entretanto, há 10 anos atrás, ser autônomo tinha um peso afetivo muito negativo. Afinal, significava insegurança, instabilidade financeira, falta de plano de carreira e o pior deles, que era como se fosse a última alternativa da sua vida para sobreviver. Já que você não fez nada na vida, esse é o seu único jeito de sobreviver. Então, no meio desse cenário todo, como você consegue ter motivação para prosseguir e buscar os seus sonhos? Bom, hoje eu entendo que eu tenho uma qualidade que me ajudou a chegar aonde eu cheguei hoje. Eu sou muito perseverante. E foi essa qualidade que me fez perseverar justamente enquanto não acontecia. Afinal, as coisas não acontecem de um dia para a noite. Mas hoje eu posso te dizer, eu sou bem-sucedido. Já tem mais de 2 anos que meus horários todos ficam preenchidos. Para quem não sabe, eu sou professor de música. E não foi do dia para a noite que isso aconteceu, demorou um tempo. Mas eu acho que a principal causa disso acontecer foi aquela frase que ficou muito famosa no YouTube há um tempo atrás e resume muito bem esse pensamento que é: faça até ser. Não no sentido de você fingir o que você não é isso. Mas justamente de você agora, no seu presente, você fazer aquilo que você quer ser no futuro. Que no meu caso, eu já me portava como professor no presente, no professor que eu queria ser no futuro. Então, sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou autônomo, sou bem-sucedido. Isso significa que eu não tenho problemas? Não significa isso, mas significa que eu tenho uma liberdade muito grande para eu mesmo fazer meus horários e, principalmente, trabalhar da maneira que eu acho certo para meus alunos. Eu sou meu próprio patrão. Então, hoje eu quero conversar com você sobre os motivos não, os pós e contras sobre ser autônomo, quais são as qualidades não, os benefícios e os malefícios de ser autônomo, se todo mundo pode ser, e é claro, como esse pensamento de fazer até ser pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, e não somente para você buscar uma nova profissão, mas sim para você fazer tudo nessa vida. Eu acho que essa introdução ficou um pouco grande, mas não tem problema. O formato de vídeo que eu faço aqui não tem edição, eu vou conversando com você. E enfim, seja muito bem-vindo a esse podcast, a qual nós vamos passar aqui alguns minutos conversando e trocando essa ideia. Então, se você gostou desse assunto, te peço que fique confortável e vamos conversar. E para já abrir essa nossa conversa, eu quero contar sobre a minha trajetória profissional. Há exato 10 anos atrás, eu estava largando o meu primeiro emprego, que eu acho que é o primeiro emprego de todo mundo aí. Se você está vendo esse vídeo, comenta aí. Qual foi o seu primeiro emprego e qual é o emprego que você acha que a maioria das pessoas tem? Eu acho que hoje em dia tem mudado bastante, mas na minha época, 10 anos atrás, a maioria das pessoas que tinham seu primeiro emprego era no mercado, né? E eu fui caixa. E eu me lembro até hoje, né, que eu era um profissional muito dedicado, eu sempre chegava cedo, eu fazia meu trabalho muito bem, até que um dia o meu patrão falou assim, não era um mercado grande, não era uma rede de mercados pequena, meu patrão falou assim, ó, Matheus, a gente vai se mudar de lugar e eu não vou contratar você. E aquilo, cara, caiu no meu coração como uma flecha, assim, me feriu muito. E hoje em dia eu agradeço ele por essa decisão. Mas eu vou contar pra vocês. Eu falei, mas por que você não vai me contratar? Ele, olha para as pessoas que estão aqui. Todas elas já são mais velhas e elas não têm muito tempo mais para tentar algo novo. Você é uma pessoa nova. Não desmerecendo as pessoas mais velhas, não é isso, tá? Não é nesse sentido. Mas você é uma pessoa nova. Você pode buscar uma outra coisa. Você tem tempo de errar. Eu não vou te contratar. E não significa que eu não goste de você. Pelo contrário, eu quero que você cresça. E eu lembro que eu fiquei bem chateado. E assim, quando ele me despediu, eu já comecei a pensar em alternativas que eu pudesse para começar a trabalhar. E eu sou ligado à música desde muito cedo, né? Eu comecei a tocar instrumento com 8 anos de idade e ao decorrer da minha vida, né, da minha adolescência, eu fui aprendendo outros instrumentos, eu fui estudando. E eu pensei, e se eu começasse a dar aula de música? E assim, eu não sei onde você mora, mas atividades musicais, elas não são muito valorizadas não, principalmente em interiores. Então, ao meu redor,
experiência, eu conhecia muito poucas pessoas. Para ser mais exato, só conhecia 2 pessoas que trabalhavam com música e eu não fazia a mínima noção de como era a vida delas, a vida financeira delas. E por consequência, as pessoas não me apoiaram também. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, tá? Até porque quem está próximo a você e quem realmente se importa com você vai querer o seu bem. E muitas vezes fazer aquilo que a sociedade não faz, que é ir contra padrões, significa ser algo errado. Então seus familiares, as pessoas que estão perto de você vão falar, cara, não faz isso, isso não dá futuro, assim como eu mesmo ouvi durante muitas vezes. Porém, como eu disse no início desse vídeo, eu sempre fui uma pessoa muito perseverante. E essa frase, faça até ser, por mais que eu não a conhecia naquele momento, eu já tinha esse pensamento. E eu fui muito perseverante. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil. Foi bem difícil. Mas eu sempre tive na cabeça o seguinte, o resultado ele pode até não vir rápido, mas quando você consolida o seu nome, ninguém tira de você, a não ser que você faça alguma coisa de errado. Mas ninguém tira de você. Ele é algo duradouro. E hoje em dia é o que acontece. Já tem mais de 2 anos que meus horários estão sempre cheios. E um aluno vai divulgando para o outro, um aluno vai divulgando para o outro. E isso não foi do dia para a noite, assim. Isso tem uma coisa que eu sempre tive em mente e que eu levo como lição de vida é que respeito e imagem você não se impõe. Você não impõe para as pessoas. Agora você tem que me respeitar porque eu sou professor de música. Não, isso não acontece. Você ganha o seu respeito, você conquista o seu espaço aos poucos. E quando você faz um bom trabalho, que no caso eu ensino as pessoas a aprender instrumento, ensino teoria, harmonia, as próprias pessoas vão divulgando uma para as outras. Então hoje eu posso dizer que eu sou conhecido aonde eu moro. As pessoas param para me procurar e sem eu ter que divulgar muito o meu trabalho, mas assim, foi um trabalho árduo para chegar até onde eu estou hoje. Então assim, foi muito difícil, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mais detalhado, até porque eu tô com medo desse vídeo ficar grande, mas se vocês quiserem eu posso contar, mas foi bem difícil no início, assim, eu não tinha instrumento. Eu tive que pegar um cartão emprestado para comprar meu primeiro instrumento e começar a dar aula. Eu cobrava muito barato, eu não tinha muita experiência de cobrar. Hoje em dia, né, com o tempo de trabalho, ou seja, a gente que já trabalha com público, você percebe ali quando algum aluno ele tem a probabilidade de não te pagar, ele tem a probabilidade de estar mentindo, de quando ele está aprendendo de verdade, de quando ele está fingindo que não sabe de algo. Todo esse feedback você vai adquirindo com o tempo. Mas no início eu não sabia de nada. Tipo, eu não tinha coragem de cobrar, eu tomei muito calote, as pessoas me passavam bastante a perna. Eu já dei muita aula de graça, né? Eu lembro até hoje que quando eu comecei, eu tava anunciando para as pessoas assim, que eu tava dando aula de música e eu anunciei para uma pessoa. Ele, tá bom, eu vou anunciar lá pro grupo onde eu faço parte que você está dando aula. E ele anunciou. Só que ele anunciou, cara, que era uma aula de graça. E eu lembro que eu cheguei lá no dia, mais de 20 pessoas. E, pô, aula de graça, quem não quer? Cheguei assim e todo mundo achando que era aula de graça. Eu falei, caraca, eu precisando de trabalho e agora? Mas assim, foi até bom, porque eu comecei a dar aula e eu lembro que 1 ou 2 aulas depois as pessoas já me chamaram no canto, eu quero fazer particular com você, eu quero fazer particular com você. Então assim, foi bem difícil. Mas o que eu conquistei ao longo do meu tempo? Eu conquistei uma faculdade que foi bem difícil, mas eu sou formado em música, né? Eu fiz licenciatura, eu tenho pós-graduação em educação musical, eu conquistei o meu nome, eu tenho meu espaço, eu tenho meu computador, eu tenho meus instrumentos, e isso ninguém tira de mim. Eu acho que essa é a principal benefício, antes de eu entrar para o ponto 2, mas já adiantando, esse é o principal benefício. Hoje eu tenho meu nome. Tudo bem que tem um peso, né, grande nisso, né? Eu vou deixar para o próximo tópico, senão não vou, tô falando coisas que não era para falar ainda. Mas esse é o principal motivo. Então, olhando para trás e vendo a minha trajetória, eu vejo que eu posso me considerar um vitorioso, né? Então, hoje, depois de 10 anos, eu já sou um professor de nome, que é conhecido aonde eu vou, né? As pessoas já chegam até mim e eu não preciso mais ficar doido divulgando as aulas. Agora, quais são os benefícios de ser autônomo e quais são os malefícios? O principal benefício, como eu já adiantei,
é você ter a sensação de que você conquistou algo, cara, e isso é incrível. Se você tem um trabalho CLT e você ganha bem por isso, eu não acho ruim, afinal, eu acho que a gente deve fazer o que quer, mas se tem uma coisa boa de você ser autônomo, é você ter aquela sensação que você conquistou pelo fruto do seu trabalho. E assim, a sensação de recompensa que a gente tem é justamente ligada ao tanto de tempo que foi investido naquilo. Então, se você demorou muitos anos de trabalho árduo, a sensação de recompensa que você vai ter é uma sensação enorme, porque você demorou muito tempo investindo tempo naquilo. Então você, cara, foi muito difícil, só eu sei da dificuldade que foi para eu chegar até onde cheguei, mas estou aqui. Então, é uma sensação muito boa de você ter conquistado aquilo que você tentou por muitos anos. E é claro, quais são os malefícios? Todo mundo quer saber quais são os malefícios. Se você não é uma pessoa programada, se você é uma pessoa impulsiva, talvez ser autônomo não seja para você. Para ser autônomo, a gente tem que ter uma programação financeira muito bem feita. Primeiro, você tem que calcular quais são os seus gastos. Você tem que saber muito bem o que você pode investir. E ainda mais quando está começando, cara, é bem difícil. Então, assim, o conselho que eu te dou, se hoje você tem um emprego e você quer ser autônomo, não larga o seu emprego assim de primeira. Começa a tentar fazer os dois. E a partir do momento que você vê que o seu negócio está dando, às vezes ali é a mesma coisa, eu tenho uma previsão lógica de dar mais dinheiro que o seu trabalho CLT, aí talvez seja um bom motivo de você largar o seu CLT. Mas assim, se você não for uma pessoa que saiba se controlar, saiba fazer programações, principalmente ter capital de giro, guardar dinheiro para emergências, né? Guardar dinheiro ali para, por exemplo, eu recebo de alunos, nem sempre todo mundo paga certinho no mesmo dia. E o banco não espera, eu não vou falar assim pro banco, ó, vamos lá, me espera aí um minutinho que eu vou só esperar meu aluno me pagar para eu te pagar. O banco não faz isso não quer nem saber. Se você tem que pagar ali o boleto no dia 10, não importa se teu aluno não te pagou, você tem que pagar. E o banco não espera. Então, saber guardar dinheiro, saber ter capital de giro, porque até o teu aluno te pagar, você tem que ter um dinheiro ali guardado, né? Outra coisa, você não tem nenhuma segurança em questão se você ficar doente, né? Então, já liga o que eu acabei de falar antes. Saber guardar dinheiro, porque se você ficar doente, o que vai acontecer com você? Tipo, você não tem ali o seguro do INSS. Por isso, né, que é muito bom se você puder pagar o seu INSS. No meu caso, eu pago minha autonomia no MEI, né, e nunca aconteceu de eu precisar usar o INSS. Nem sei como é que isso funcionaria, mas assim, isso é uma das causas, né? Você não tem ali o seu seguro se você precisar, se você passar mal. Outra coisa, férias. Você não tem férias. Você é responsável por tirar suas próprias férias. Então, é saber planejar. Então, se a gente pode tirar um aprendizado disso tudo, ser autônomo é muito bom, mas não é para todo mundo. Se você é uma pessoa muito ansiosa, que não sabe fazer programações lógicas, talvez não seja para você. Aí agora eu te pergunto, Matheus, como eu posso me observar e olhar para dentro de mim para saber se eu posso ser autônomo? Aí você tem que ter duas coisas que eu quero que você preste atenção. Qual é o seu sonho? Suponhamos que o seu sonho é ser um youtuber. Vamos falar, já que eu estou aqui gravando para vocês, suponhamos que o seu sonho é ser um youtuber. Este é o sonho. Aí você tem que fazer uma análise lógica daquilo que você quer fazer. Suponhamos que você quer fazer, igual eu faço aqui, um canal de desenvolvimento pessoal, de falar de autoconhecimento, de conversar, né? De trocar aí uma ideia e tudo mais. O que você precisa observar? Eu vou ter coragem de sair falando para a câmera? Segundo, se eu não tenho coragem, eu estou disposto a aprender? Terceiro, eu vou saber bancar e ter coragem de aparecer, de me ver na câmera? Então, tipo assim, é fazer uma análise lógica daquilo que você tem vontade de fazer ou não. Por isso que o autoconhecimento ele é muito necessário, porque se você não sabe quais são essas habilidades e aquilo que você é capaz de fazer, às vezes você não sabe nem se você pode perseverar. Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você
sabe que você é uma pessoa muito bom de comunicação, você tem essa habilidade inata de comunicar. Então essa é a sua capacidade, uma capacidade que você sabe lógica, que você tem noção friamente que você sabe se comunicar bem. Aí agora você tem que ligar o aspecto lógico, que é a sua capacidade, junto com o teu sonho. E esses dois é o que vai fazer você perseverar enquanto não acontece, enquanto as dificuldades aparecem, né, quando você passa para aquele vale ali, daquele processo de aprendizagem, quando você está passando por aquilo ali, é a real certeza de que você sabe fazer, juntando com o seu sonho, que vai fazer você chegar até onde chegou. Então é saber se você é um bom comunicador. Então é analisar essas duas coisas, saber o seu sonho e se analisar logicamente para saber se você vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Depois dessas duas coisas, aí é começar a trabalhar. Então por isso que eu falo, todo mundo pode ser autônomo? Autônomo depende. E eu não acho errado se você fala assim, ó, Matheus, eu quero ter minha segurança financeira, eu prefiro muito bem trabalhar todos os dias e saber que no final do mês vai cair tanto na minha conta. Tudo bem. Mas, para ser autônomo, você tem que assumir riscos, engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ser corajoso, você tem que ser muito calculista para poder as coisas darem certo, né? Mas é fazer essa autoanálise. Eu tenho real capacidade de fazer isso, por exemplo, eu quero ser editor de vídeo. Cara, você tem que se analisar e saber se você tem um olhar criativo para as coisas, se você está disposto a aprender a mexer com diversas ferramentas de edição, saber onde você vai procurar. Isso seria uma autoavaliação lógica. E é claro, junto com o seu sonho de ser um editor, começar a fazer, né? Então, todo mundo pode ser um autônomo? Depende, tá? Agora, uma coisa que eu posso falar para a gente fechar esse vídeo, não sei quanto tempo tem essa conversa, é que quando você tem uma mentalidade de um vitorioso, né? No início desse vídeo eu falei sobre faça até ser. Quando você tem esse pensamento de buscar os seus objetivos, não importa se vai ser na área autônoma, se não importa se vai ser na área de estudo, a área acadêmica, né? Se vai ser num relacionamento, num hobby. Quando você tem esse pensamento de fazer até ser, ou seja, de já praticar o seu eu futuro, isso vai ser muito bom por te tirar da inércia. Porque muitas vezes, eu até fiz um vídeo sobre isso, depois eu vou deixar aqui no card, muitas vezes para a gente sair da inércia, a gente não tem que ter só vontade, a gente tem que ter paciência e perseverar pelo tempo de aprendizagem, né? Inclusive eu fiz um vídeo, né, que é justamente o que eu vou deixar no card, que significa comece antes de estar pronto. Mas é justamente isso, tipo, você já iniciar e já procurar fazer aquilo que você queira fazer no futuro, mas iniciar agora. E talvez, como eu falei no meu vídeo passado, nesse vídeo, quer dizer, talvez o melhor tempo seja agora, enquanto você não tem nenhum obstáculo verdadeiro. Então, ter uma mentalidade de vencedor, ter uma mentalidade de vitorioso, eu acho que isso está soando um pouco coach, né? Não, mas isso não é o meu objetivo, mas realmente é isso. Quando você tem uma mentalidade de que eu consigo fazer, eu vou lutar até acontecer, e é claro, observar os aspectos lógicos, você consegue vencer. E não só na sua área financeira, não só na sua área profissional, não só na sua área de estudo, não só nos seus hobbies, em tudo na vida. Tenha coragem, persista, tenha paciência pelo processo, mas principalmente faça acontecer. Faça até ser. Então, se a gente pode olhar para trás desse vídeo e ver o que a gente aprendeu aqui. Eu te contei sobre a minha trajetória profissional, inclusive, se você quiser saber mais depois, eu posso trazer um vídeo mais detalhado. Eu te dei ali a minha experiência pessoal de que sim, é possível viver sendo autônomo, ainda mais numa área que não é muito reconhecida, que é a área da música. E todo mundo pode ser autônomo? Depende. Aí eu já falei no vídeo, né? Depende se você está disposto a ser calculista, de programar os imprevistos e, é claro, não ser impulsivo. E para a gente fechar esse vídeo, seja um vitorioso. Faça até ser. Você é responsável pelo seu próprio sucesso. Eu não quero parecer um coach, mas realmente eu quero te motivar a sair do lugar. Quem sabe agora é o seu melhor momento. Bom, esse foi o vídeo de hoje e, é claro, não posso deixar de divulgar. Se você gosta de ler e quiser ajudar esse canal, além de curtir e comentar, por favor, se você gosta de ler, leia o meu livro de poemas, vou deixar aqui na descrição. É um livro bem legal, ainda não coloquei todos os poemas que eu já escrevi, só tem alguns lá, mas se você quiser ajudar, será um prazer. Um beijo, até a próxima e um abraço. E é isso, acompanhe os outros vídeos do canal.
Valeu, tchau.